Olá pessoal aqui do YouTube, sejam bem-vindos ao Dar Tunada. Meu nome é Edilson Júnior. Estamos aqui para gravar mais um vídeo aqui para vocês de um react, beleza? Nós vamos reagir aqui a um vídeo aqui do canal DGP Mundo sobre uma pergunta que muita gente se faz também em questão de história do Brasil. E se o Brasil nunca tivesse deixado de ser uma monarquia? Vamos ver agora como é respondida essa pergunta desse vídeo aqui. Mas antes, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, vídeo novo toda semana, e compartilhe com seus amigos, beleza? Não se esqueça de deixar o like aqui. Vamos começar agora o react em 3, 2, 1. Se eu parar em algum momento é para falar alguma coisa sobre a pergunta do vídeo, beleza? Então vamos começar. E se a monarquia nunca tivesse acabado? O que poderia ter acontecido? E como poderia ser o Brasil nos dias atuais? Bem, antes de começarmos, é importante salientar que esse vídeo será apenas uma interpretação minha de como poderia ter sido o Brasil se ele continuasse sendo uma monarquia. Obviamente você pode ter uma visão diferente, então espero que entendam e, claro, deixe sua interpretação ou crítica da minha nos comentários. Bem, o Império do Brasil acabou em 1889, quando a República foi proclamada. Dom Pedro II foi obrigado a deixar o país e morreu 2 anos depois em Paris. Mas e se isso nunca tivesse acontecido? Bem, primeiro, a monarquia já estava muito fragilizada naquele tempo. A população em geral gostava de Dom Pedro II como líder, mas como ele não tinha filhos homens, a sua sucessora seria a princesa Isabel. Naquele tempo, muitas pessoas não gostavam muito da ideia de ter uma mulher como líder do país, pelo menos no Brasil. Além disso, a princesa Isabel era casada com o Conde D, da França. E os brasileiros em geral não gostavam muito dele, e tinha receio que um estrangeiro fosse controlar o país. Sobre a questão da escravidão, esse provavelmente foi um dos maiores erros do Império do Brasil, a demora para abolir a escravidão. Eles deveriam ter feito isso ainda na independência, como Dom Pedro I queria. Porém não fez, pois muitas pessoas de importância não queriam, e isso poderia significar o fim do país como uma união. Ou poderia acontecer como aconteceu nos Estados Unidos, uma guerra civil entre as partes a favor e contra a escravidão. Quando a princesa assinou a Lei Áurea, muitos donos de escravos ficaram furiosos e viraram republicanos de última hora, e ajudou a dar um fim no império. Bem, mas e se isso não tivesse acontecido? Novamente. Bem, então Dom Pedro II inevitavelmente iria morrer, e sua filha iria assumir o trono. Em 1899 começa a Guerra do Acre, ou Revolução Acreana. Ela aconteceu pois vários brasileiros do Nordeste começaram a migrar para essa região em busca de borracha. No fim, eles acabaram se revoltando e depois a região passou a pertencer ao Brasil. Isso provavelmente aconteceria, já que essa migração de brasileiros para a região já era antiga. Em 1914, estoura a Primeira Guerra Mundial. E aqui temos algo interessante. Em que lado o Brasil estaria? Bem, ele poderia continuar ajudando os aliados, com suprimentos e até declarando guerra contra a Alemanha por sua parceria com a Inglaterra e a ligação direta com a família na França. Mas talvez o Brasil pudesse ter feito uma espécie de aliança com a Alemanha e a Áustria-Hungria. Tudo isso é possível. Se o Brasil se aliasse com os impérios centrais, poderíamos ter uma grande mudança na história mundial. Aqui temos... Bem, o Brasil, como república, participou da Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 até 1918, e só entrou na guerra, de fato, em final de 1917, entrada do ano de 1918, em que o Brasil só contribuiu com ajuda médica para os aliados, que seria a Inglaterra, a França e a Itália também, que depois se aliou, que começou nos impérios centrais, mas depois se aliou aos aliados, Inglaterra e França, Estados Unidos também. E também teve um negócio bizarro que aconteceu com a Marinha do Brasil, quando eles foram para perto da fronteira da Espanha com Marrocos, que é o tal Estreito de Gibraltar, confundiram submarinos alemães com toninhas, onde os marinheiros brasileiros dispararam contra esses tais submarinos alemães, e simplesmente não eram submarinos, e sim toninhas, que eram bichos parecidos com golfinhos. Está também nos livros de história e também na internet, caso você queira saber mais sobre isso. E isso tem um nome chamado A Guerra das Toninhas, que realmente foi o nome dado a esse tal vexame que o Brasil deu na Primeira Guerra Mundial. E realmente, se o Brasil tivesse sido monarquia, podia ter se aliado tanto com os aliados quanto também com os impérios centrais, com a Alemanha, a Áustria-Hungria
Entendeu? Tudo depende de como seria o governo. Como era a república, escolheu os aliados. Temos algo interessante. A princesa Isabel morreu em 1921. Porém, isso poderia ser diferente se ela tivesse se tornado imperatriz. Mas deixando isso de lado, seu sucessor seria Dom Pedro de Alcântara. Porém, ele acabou se apaixonando por uma condessa tcheca. Como ela não era nobre, Isabel não aprovou o casamento e se ele insistisse, perderia direito ao trono. Como ele acreditava que o Brasil nunca voltaria a ser uma monarquia, ele acabou se casando e o direito ao trono passou para seu irmão Luís de Orleans e Bragança. Por isso, temos dois ramos no Brasil. O de Vassouras, o ramo oficial, já que Dom Pedro de Alcântara renunciou, e o de Petrópolis, que são os descendentes de Dom Pedro de Alcântara. Mas vamos pensar bem. Se o Brasil tivesse continuado sendo uma monarquia, provavelmente Pedro de Alcântara nunca teria conhecido sua esposa, ou não se casaria com uma não nobre. Isso também vale para os outros descendentes. Então, provavelmente, o imperador do Brasil não seria Dom Luís de Orleans e Bragança. Mas para o nosso vídeo, vamos imaginar que isso aconteceu. Pedro de Alcântara renunciaria ao trono para se casar. E quem seria o próximo imperador do Brasil? Bem, ele seria Dom Pedro Henrique, neto da Isabel, já que seu pai havia morrido um ano antes. Em 1929, acontece a Grande Depressão, que afetou a maioria dos países do mundo, inclusive o Brasil. O Brasil provavelmente ainda seria agrário e assim, como na República, daria os primeiros passos para a industrialização, já que o mercado do café, que era a grande força do Brasil, tinha sido muito afetado com a Grande Depressão de 29. Em 39, estoura a Segunda Guerra Mundial. Em nossa linha do tempo, o presidente Getúlio Vargas tinha certa admiração pelo modelo nazista. Então os Estados Unidos acabam dando um ultimato no Brasil, para que ele entre na guerra contra a Alemanha. No Brasil Império, o Brasil provavelmente ficaria neutro ou entraria mais cedo e forte na guerra. Após o fim da Segunda Guerra, o mundo estaria dividido em dois, o mundo capitalista e o mundo comunista. A América do Sul em geral era um ótimo alvo para os dois, já que apesar de capitalista, o continente não era totalmente decidido. Mas isso não seria grande problema para o governo imperial. Geralmente os governos monarcas são bem conservadores e não iriam cogitar a hipótese de um socialismo, até porque isso significaria o fim da monarquia. Porém, o grande problema seria as revoltas internas. Províncias que talvez gostassem mais dessa ideia poderiam tentar se separar para tentar a forma de governo, e eles seriam apoiados pela União Soviética. Isso poderia ser um grande problema para o Brasil, mas nada incontrolável. Nesse tempo, se o Brasil fosse firme na decisão do capitalismo desde o início, ele teria dado um grande salto em relação ao nosso Brasil, pois tudo continuaria nos conformes. Episódios como a Era Vargas e o regime militar não teriam acontecido. No caso, também não teríamos as estatais, como Petrobras, Vale, entre outras, além de várias regulamentações que aconteceram na Era Vargas. Em 1981, Dom Pedro Henrique morre, e quem assumiria seria seu filho, Luís Gastão de Orleans e Bragança. Nos anos 2000, o Brasil provavelmente passaria por um grande crescimento econômico, que seria pausado pela crise de 2008, chegando aos tempos atuais. Em geral, muitas coisas seriam diferentes no nosso dia a dia. Talvez teríamos menos autoestradas, porém mais ferrovias. As ferrovias, apesar de serem mais lentas, são bem mais baratas, o que reduziria o custo de praticamente tudo. Ao longo desses anos, os monarcas ficariam cada vez com menos poder, e a monarquia iria ser bem parecida com a da Inglaterra, mas talvez com grandes diferenças. O imperador talvez tivesse alguns poderes, como o quarto poder de decisão, porém sendo equivalente aos outros. Haveria o parlamento e provavelmente teríamos menos parlamentares do que hoje em dia. E a corrupção? Bem, como todo governo, a monarquia é corruptível, mas, em geral, é bem menos provável do que o nosso sistema atual. Em situações como a nossa, onde quase todos os políticos e até mesmo o presidente estão envolvidos em escândalos de corrupção, o rei poderia facilmente dissolver o parlamento e convocar novas eleições rapidamente. Se não fizesse nada, a população ficaria furiosa e poderia ficar contra ele também. E o império sem o apoio da população não dura muito. Mas em geral, esquemas tão elaborados como os que vemos hoje em dia seriam bem difíceis de acontecer. Mas eu não duvido dos políticos brasileiros, não. A educação talvez fosse o ponto forte do Brasil. A família real prezava muito sobre ela. Só de termos uma melhor educação do Brasil desde o início, o Brasil já poderia ser um lugar bem diferente nos dias atuais. E a capital? Continuaria sendo o Rio de Janeiro? Talvez. O plano de construir a capital no centro do país já era antigo, desde a independência. Então sim, talvez a capital seria mudada, mas ela seria bastante diferente da Brasília que conhecemos hoje. Ela provavelmente seguiria uma arquitetura mais clássica e elegante, muito focada no catolicismo, ao contrário da nossa Brasília. A religião oficial seria católica,
Mas outras religiões seriam permitidas, assim como é em outras monarquias da Europa, por exemplo. Algumas pessoas dizem que não haveria favelas, porém está aí algo difícil de dizer. Pois sim, no Império não tinha favelas, pois em geral elas surgiram com os escravos que depois de libertos não tinham para onde ir. Isso iria acontecer na monarquia cedo ou tarde. Mas a questão é, ainda existiria favelas nos dias atuais? Bem, eu realmente não sei dizer. A nossa cultura também seria levemente mudada. Os membros... Sobre essa questão das favelas, a gente tem que deixar bem claro que sim, isso aconteceu de fato. Quando a Lei Áurea foi assinada pela nossa princesa Isabel, em 1888, muitos fazendeiros ficaram contra a monarquia e quiseram dar fim a ela, se juntando aos republicanos. Porém, também tem uma outra coisa também que aconteceu. Com a libertação dos escravos, eles infelizmente não tinham para onde ir. O governo estava pretendendo sim dar algum auxílio aos escravos, dar algum dinheiro, alguma coisa assim relacionada também à educação, para eles poder ser mais instruídos, saber o que fazer, saber o que quer ser da vida, ter emprego, tudo. Mas infelizmente por causa da queda da monarquia e o início da república no Brasil, esse plano de ajudar os escravos libertos foi deixado de lado. E realmente começou a época das favelas, onde os escravos não tinham para onde ir, eles iam para lugares afastados, onde não tinham casa, tiveram que fazer suas casas de maneira arcaicamente, provisoriamente dizendo, e aí surgiu as tais favelas, com morros daquele jeito, as casas daquele jeito, tudo daquele jeito. Entendeu? Claro que essa não é a intenção do Império. A intenção do Império é assim dar uma vida melhor aos escravos. Mas infelizmente isso não aconteceu, devido à queda da monarquia e o início da república, que acabou com esse plano de socialização dos escravos libertos pela Lei Áurea. Infelizmente isso aconteceu e devido a isso também surgiu um grande preconceito racial no Brasil, onde realmente muita gente não queria trabalhar com os escravos libertos por causa do tal preconceito racial que tinha aqui no Brasil, que muita gente achava nessa época que o escravo negro da África só servia mesmo para trabalhar duro, para ser escravo, para ser um objeto de trabalho mesmo, um objeto de trabalho. Infelizmente tem muita gente que pensa assim até hoje, que o negro não é uma pessoa, que o negro não é uma boa pessoa, que o negro é só um objeto que só serve para fazer coisas braçais, manuais. Mas temos sempre que lutar contra o preconceito, porque isso é errado. O negro merece muito respeito, as pessoas negras. Se tiver alguma pessoa negra aí, alguma pessoa que se identifica com essa cor, eu dou um salve para você, um salve, porque você merece muito respeito. Não só você, mas muita gente aí, todas as pessoas negras dessa terra merecem respeito. Nenhuma merece sofrer por racismo, preconceito, nem nada disso. Todas merecem respeito, respeito acima de tudo. Tanto para a gente que é branco, tanto para a gente que é negro, seja o que for, até asiático. Da família real iriam visitar as províncias periodicamente e isso seria uma grande atração. Ver os membros da família real, desfiles e essas coisas. Feriados como o da independência seriam ainda bem mais importantes. E claro, não existiria o feriado de 15 de novembro. E o futebol? Bem, quando os primeiros times começaram a surgir, o Brasil já era uma república. Mas isso não significa que o Brasil não seria o grande campeão e que o futebol não seria amado. Só não saberíamos ao certo quantos títulos o Brasil teria atualmente. Mas acho que ele continuaria sendo um dos principais. Sobre o Brasil ser desenvolvido ou não, é difícil dizer. No tempo da monarquia, a inflação era baixíssima e estável durante muito tempo. A moeda era forte, porém o PIB per capita era baixo. Novamente, a escravidão está ligada a isso. Se o Brasil conseguisse manter esses números da inflação e conseguisse se industrializar mais rápido, tivesse menos burocracia e menos intervenção, o Brasil poderia ser desenvolvido hoje em dia. Mas sendo bem cético, eu poderia dizer que ele não seria desenvolvido ainda, mas estaria em uma boa situação, bem melhor que a atual. E provavelmente seria o melhor país da América Latina para se viver, com o melhor IDH, PIB per capita, qualidade de vida e segurança. Bem pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha interpretação. Se você não concorda, você tem todo o direito de escrever a sua nos comentários e o pessoal pode criticá-la ou não. Você também pode criticar a minha interpretação nos comentários. Como eu falei, não tem como você saber ao certo como seria. É muita suposição. Mas isso é o interessante desses vídeos de e se. Não se esqueça de deixar o seu comentário.
Bem pessoal, tá aí, esse foi o vídeo, o react que eu fiz aqui para vocês verem sobre e se o Brasil ainda fosse uma monarquia. Com certeza muita coisa seria diferente, como vocês viram, e realmente eu acho que seria uma ótima forma de governo para o Brasil governar. Eu não sou monarquista, mas seria bem legal se a gente tivesse uma monarquia, porque devido à república e seus problemas, corrupção, tudo, desanima muita gente a querer votar no tal dia da eleição. Acho que seria uma boa ideia, tipo, tentar, né, uma nova forma de governo, quem sabe. Aí é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, deixa o like, se inscreve no canal, vídeo novo toda semana, beleza? Ative o sininho para não esquecer de ver algum vídeo novo aí. Compartilhe com seus amigos esse vídeo aí, beleza? Muito obrigado aí pelo apoio, pela audiência. Fique com Deus, Deus te abençoe. Até mais. Tchau.